Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Depende do momento em que está a assistir a este vídeo. Hoje vou falar sobre as 4 operações básicas da matemática. Temos aqui que as 4 operações básicas da matemática são adição, subtração, multiplicação e divisão. São uma das coisas muito fundamentais na matemática. Então, vamos prosseguindo falando de cada um. Primeiramente vamos falar da adição e depois subtração, e em seguida multiplicação e divisão. Agora, como tinha prometido, vamos falar da adição. Vimos aqui como a definição da adição. Adição é uma das operações básicas da aritmética, ou podemos dizer da matemática. Na sua forma mais simples, a adição combina dois números em um único número, denominando o resultado da soma. Ou, por outras palavras, podemos dizer que é o ato de somar para indicar uma adição. Utilizamos o símbolo mais. Então, o que isso quer dizer? É que a adição é a soma de dois valores. Em seguida, vamos falar das propriedades da adição. A primeira propriedade que temos em relação à adição é o elemento neutro. Que é o quê? Qual é o elemento neutro na adição? É o zero. Temos aqui como um exemplo a mais zero é igual a a. Ou seja, esta propriedade quer nos mostrar de que qualquer número somado com zero dá o próprio número. Seja o número negativo ou positivo, dá o próprio número. E em seguida, a nossa segunda propriedade é a comutativa. O que quer dizer? Podemos ver no exemplo, a comutativa é a seguinte: se somamos A mais B, seja A qualquer números reais e B qualquer números reais, seja, somando A mais B e B mais A, sempre o resultado vai ser igual. Ou seja, não importa a ordem como colocamos estes números, sempre vai dar o mesmo resultado. Em seguida, vamos falar da propriedade chamada associativa, que é a propriedade que diz A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Ou seja, qualquer ordem que fizermos aí, o resultado vai ser sempre a mesma. Ou seja, indo desta forma, é mesmo ir desta outra forma. Sempre os resultados vão ser iguais. Em seguida, como já vimos estas 3 propriedades, agora vamos fazer alguns exercícios em relação à adição. O nosso exercício diz o seguinte: calcule 200 mais 40. A linha A. A linha B diz calcule 30 mais 0. E a linha C diz 40 mais 20. Em seguida, vamos resolver esses exercícios. Veja aqui, pegando 200 mais 40, sempre colocando unidade por unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Como aqui temos somente 40, que dezena está na classe de dezenas, então aqui temos um centena, é fazer o mesmo. Vamos colocar aqui 200 mais 40, que vai dar 0 mais 0 dá 0, 0 mais 4 dá 4 e 2 mais 0 dá 2. Então vamos ter que a nossa linha A é igual a soma vai ser 240. E na linha B, da mesma forma, como a propriedade tinha nos dito que qualquer número somado por zero dá o próprio número, é isso também que temos aí.
temos que 30 mais 0 é igual a 30. E por fim, na linha C, temos 40 mais 200, que dá também 240. Note que temos a mesma coisa, ou seja, verificamos a comutatividade aí na linha A e a linha B. São mesmo, só que invertemos, trocamos 40 por 200 e obtemos o mesmo resultado. Em seguida vamos falar sobre a subtração. Subtração é uma das 4 operações da matemática básica na qual, para cada dois valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada de outra, e o valor resultante é o resultado dessa operação. Para indicar uma subtração, utilizamos o símbolo menos, que chamamos de menos. Este símbolo chamamos de menos. Só para salientar uma coisa em relação à subtração, é que na subtração as propriedades que tínhamos visto lá na operação, ou adição aliás, não se verifica na subtração. E depois vamos ver alguns exemplos onde vamos abordar um pouco sobre isso. Agora vamos seguir para os exemplos. Temos no nosso exemplo a linha A, o exemplo diz assim, calcule. A linha A temos 20 menos 0. E na linha B temos 49.468 menos 46.734. Na linha C temos 0 menos 20, que é quase igual à linha A, só que invertemos, trocamos 0 por 20, para verificar o porquê dissemos que as propriedades que tínhamos visto na adição não se verificam. E na última linha D temos menos 19 menos 1. Na linha A temos 20 menos 0, que é igual a 20. Na linha B temos 49.468 menos 46.734. Então, fazendo subtração, vamos ter que subtrair 8 menos 4 dá 4. 6 menos 3 dá 3. Então, 4 menos 7 não dá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esta aqui uma casa decimal, ou seja, vou acrescentar uma casa decimal, ou seja, vai ficar 14 menos 7. 14 menos 7, vamos ter 7. E vamos ter este número 1 aí, que colocamos, vamos ter que colocar aqui. Então, aqui fica, em vez de 6, fica 7. Vamos ter 9 menos 7, que dá 2. E 4 menos 4, 0. Ou seja, o resultado dessa subtração aqui vai dar 2.734. Então aqui temos na linha C 0 menos 20. 0, como tínhamos dito, 0 somando ou subtraindo com qualquer número dá o próprio número. Então aqui vemos que é 0 menos 20 é igual a menos 20. Note que quando trocamos o 0, o resultado deu diferente, tanto na linha A e a linha C. Por isso, dissemos que as propriedades que vimos na adição não se verificam aí mesmo. E na linha D, que é a nossa última linha da lista dessa lista dos exercícios aqui sobre subtração, temos menos 19 menos 1. Quando temos dois números negativos, a gente soma e mantém um sinal. Então, temos aqui menos 19 menos 1 é igual a 19 mais 1 dá 20. Então, vamos ter 20, mas com sinal positivo mesmo. Com sinal negativo, aliás. Temos menos 19 menos 1, que dá menos 20.
E agora vamos falar sobre a multiplicação. Definição: multiplicação é uma das 4 operações básicas da matemática. Numa operação, utilizamos multiplicação. O multiplicador e o multiplicando são chamados de fatores, e o resultado é o produto resultante da multiplicação. Então, em seguida, vimos que os números antes do sinal de igual são os fatores, e o valor após o sinal de igual é o produto, ou seja, o resultado obtido. Para indicar uma multiplicação, utilizemos os seguintes símbolos. Este aqui que é o meio que X, aqui um asterisco ou um pontinho. Assim depende mesmo. Depende, muitas pessoas podemos encontrar estes símbolos aí utilizando na multiplicação mesmo. Então agora vamos ver as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é o elemento neutro. O elemento neutro na multiplicação é o 1, é o valor 1. Qualquer número multiplicado por 1, seja positivo ou negativo, sempre o resultado dá aquele mesmo número. A segunda propriedade é a comutatividade. Sempre qualquer valor A e B, independentemente de A seja negativo ou positivo e B seja negativo ou positivo, se multiplicarmos A vezes B ou B vezes A, sempre vamos obter o mesmo resultado. E a terceira propriedade que a gente vai ver é a associatividade, ou seja, um número multiplicado com outro número dentro de parênteses vezes a outra, podemos inverter. Um pode sair, sempre vai dar o mesmo resultado. A vezes B, tudo multiplicando por C, vai sempre ser igual a A vezes B multiplicando por C. A quarta propriedade que a gente vai ver é sobre a distributividade. Sempre um valor multiplicando por um valor B mais C sempre vai ser igual a este valor vezes B mais este valor multiplicando por C. Ou seja, A vezes B mais C vai ser sempre igual a A vezes B mais A vezes C. E a última propriedade que a gente vai ver aqui é a propriedade chamada anulação. Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Por isso é chamado de anulação. Agora vamos ver a regra de sinais para multiplicação. Então, diz assim: o produto entre dois números de sinais iguais, isso quer dizer dois números positivos ou dois números negativos, é positivo, é sempre positivo. E o produto entre dois números de sinais contrários, isso quer dizer o quê? Um número de sinal positivo e outro de sinal negativo, o resultado é sempre negativo. Agora vamos ver alguns exemplos em relação à multiplicação. Temos aqui na linha A 111 vezes 20, a linha B 12 vezes 1, só lembrando de que 1 é o elemento neutro da multiplicação, e temos aqui C menos 2 vezes 9, recordando da regra de sinais para multiplicação, e também temos D que é igual a menos 7 vezes menos 1, só recordando a regra sobre os sinais. Aqui na resolução, a linha A, temos 111 vezes 20. Aqui multiplicando todo número por zero, ou seja, 0 vezes 1 dá 0, como tínhamos dito na propriedade da anulação. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, vamos ter 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Depois vamos multiplicar o 2. 2 vezes 1 dá 2.
como 1, recordando que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Todo número multiplicado por 1 dá aquele próprio número. Então vamos ter 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. E depois, somando estes valores, vamos ter o resultado da linha A, que somando isso vamos ter 0, mais aqui podemos colocar um 0, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 2 dá 2, 0 mais 2 dá 2 e 2 mais 0, ou seja, somente temos aqui 2, também vai dar 2. Ou seja, o resultado, o produto dessa multiplicação deu 2220. A linha B é muito simples, é só recordar que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicando com 1 dá o próprio número. Então aqui o resultado 12 vezes 1 vai dar 12. Na linha C é muito importante recordar que as regras de multiplicação, que temos o que? Temos menos 2 vezes 9. Recordando que a regra de multiplicação diz o seguinte: dois números de sinal contrário multiplicando dá negativo. O resultado dá negativo. Então é isso que temos. Menos 2 vezes 9 dá menos 18. E na linha C é só dar também ênfase à regra de multiplicar, ou seja, regra dos sinais, que diz dois números de sinais iguais multiplicado dá um número positivo, ou seja, o resultado sempre vai ser positivo. Então temos menos 7 vezes menos 1 deu 7. E por último, vamos falar sobre a divisão. A divisão, ou seja, divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa da multiplicação. A divisão de um número consiste em seu fracionamento, na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. Um número inteiro e um número decimal, o quê? Isso a gente vai ver depois. Seu símbolo, ou seja, o símbolo de divisão que a gente mais utiliza é essa aí. No entanto, pode variar. Por exemplo, no teclado do computador, o símbolo adotado é a barra, que é essa aí. Em outros casos, vamos ver somente 2 pontinhos. E há só uma observação. A regra dos sinais para a divisão é igual à de multiplicação, ou seja, a divisão entre dois números de sinais iguais é positivo e a divisão de dois números de sinais contrários é negativo. Ou seja, estamos a referir neste caso o resultado da divisão. Só um ponto de observação. A ordem para realizar as operações é parênteses, potências, multiplicação e divisão e por fim adição e subtração. Isso vamos ver que também é muito importante no que diz respeito à resolução de alguns exercícios. E agora vamos para a resolução dos nossos exercícios. Na linha A temos que 348 a dividir por 6. Na linha B temos 1 mais 2 vezes 3 menos 4 a dividir por 7. Na linha C temos 0 a dividir por 4. E na linha D, só recordando que, ou seja, chamada de atenção, 0 dividir por qualquer número, seja qual for, diferente de 0, o resultado é 0. 0 a dividir por 0 é indeterminado. Qualquer número diferente de 0 a dividir por 0 é indeterminado também. Então, a linha D diz o que? Temos uma chaveta e um parênteses reto e parênteses curvo. Temos 1 mais 2 vezes 3, fechando, menos 14, fechando, a dividir por 17 vezes 2. Também tem uma regra que envolve esta aqui que a gente vai ver ainda. Temos o seguinte: se houver parêntese
parênteses reto e o colchete, ou seja, é resolver o primeiro o que estiver entre parênteses, depois o que estiver entre os parênteses retos e por último o que estiver entre colchetes, ou seja. Essa regra é muito importante para resolver o nosso exercício da linha E. E o que dissemos também a ordem lá sobre a realização das operações vai ser muito útil na resolução destes exercícios da linha A e D. Na linha A temos 348 a dividir por 6. Como se faz? O primeiro valor, que é 3, não é divisível por 6, então vamos acrescentar mais um valor, que é 4. Então agora temos 34 a dividir por 6, que neste caso 34 a dividir por 6 dá 5, porque 5 vezes 6 dá 30, e 30 para 34 temos o 4. 4 não é divisível por 6, temos que baixar esse 8 aí, baixamos e temos 48 a dividir por 6. Então 48 a dividir por 6 dá 8. 8 vezes 6 dá 48. Então temos 0. Então tem uma coisa muito importante aqui que chamamos de... Então este valor, ou seja, o valor em que está em questão de divisão, chamamos de divisor. E este valor que está dividindo por 6 chamamos de dividendo. E este valor que temos aqui por fim, que é 0, chamamos de resto. E agora vamos resolver a linha B, que diz 1 mais 2 vezes 3 menos 14 a dividir por 7. Então, o primeiro, só recordando a ordem para estes tipos de trabalho, primeiro é o que está entre parênteses, como não temos hipotência, não temos, mas temos depois vem multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Então primeiro vamos deixar 1 e multiplicar 2 vezes 3 e a seguir deixar o menos e depois dividir 4 por 7. 14 por 7, aliás. Então, fazendo isso, vamos ter 1 mais 2 vezes 3 dá 6. Continuamos o sinal menos, sem tocar. E 14 a dividir por 7 dá 2. Que vai ser tudo igual. Somando aqui, 1 mais 6 dá 7. 7 menos 2 dá 5, que é o valor que temos. Este aqui é o resultado da linha B. Enfim, por último, a nossa linha C, que temos chaveta, temos parênteses retos, parênteses curvos. Então, vamos fazer o seguinte, seguindo a mesma regra que diz, primeiro é resolver o que está dentro parênteses curvos e depois o que está dentro parênteses reto e por fim resolver o que está entre chavetas. Então, vamos ter o seguinte. Note que daqui para aqui continuamos, deixamos chaveta e deixamos o que está entre parênteses reto. Só mexemos no que está dentro parênteses curvos. Do resto continua mesmo. Então temos aqui 1 mais 2 vezes 3. Então recordando da ordem, primeiro temos que multiplicar e depois somar. Então 2 vezes 3 dá 6. O que temos aqui, 1 continua mesmo. E do resto tudo continua a mesma. E aqui, depois disso temos o que? Somamos o que está, porque ainda não concluímos de resolver o que está dentro parênteses curvos. Então o que fizemos? Somamos para resolver o que está dentro parênteses curvos. Então temos 1 mais
6, que é igual a 7. Então já resolvemos o que está dentro de parênteses curvos. E do resto tudo continua mesmo. Agora vamos resolver o que está entre parênteses retos. Então, a seguir temos o que? Temos que resolver o que está entre parênteses retos. 7 menos 14 dá menos 7. Então, veja que aqui temos o que? E outra coisa que eu esqueci de falar. Na subtração de dois números de sinal diferente, continua o valor de tipo o sinal, o resultado vai com o sinal do que tem um maior valor. Por exemplo, aqui temos o que? Temos 7 menos 14. Entre 7 e 14 e o 7 e o 14, qual é o maior? É 14, com certeza. Então o sinal de 14 é que vai continuar. Então se tivéssemos tipo menos 7 mais 14, qual é o maior? Sempre será o 14. E o sinal, nota que o sinal de 14 mudou, passou a ser positivo. Então vamos ter o resultado positivo. Então aqui vamos ter o que? 7 menos 14 dá menos 7. Então deixamos tudo da mesma forma do chaveta. E temos o que? Temos o chaveta aqui. Agora falta resolver o que está entre chaveta e depois concluir o nosso exercício. Então temos o menos 7 a dividir por 7, recordando que dois números de sinais contrários no divisor, o resultado sempre é negativo. Então teremos menos 1 vezes 2, que vai ser igual a menos 2, recordando sinais ou seja, regra dos sinais para multiplicação. Então o resultado dá menos 2. Enfim, é isso mais ou menos em relação às 4 propriedades básicas. Então é tudo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que goste e compreenda. Então, tchau.